Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos novamente nesse tempo de adoração da Igreja do Senhor, ainda que distantes fisicamente, geograficamente um dos outros. Nós temos a oportunidade de juntos ouvirmos essas canções, cantarmos essas canções, pensarmos no nosso Deus e agora juntos também ouvirmos a mensagem da Palavra de Deus. Estamos vindo estudando os Salmos e chegamos no Salmo de número 87. O Salmo de número 87 é um desses salmos que você vê assim, tantas citações geográficas. Praticamente tem uma citação geográfica por versículo. Pensando em ele falar sobre a cidade, ou mais especificamente, como você pode ver nessa sequência dos versículos 2, 4, 5 e 7, o Senhor ama as portas de Sião. No 4 diz, como se tivessem nascido em Sião. No 5, de fato, acerca de Sião se dirá. No 7, em Sião estão as nossas origens. Vejam, ou ele se refere a Sião, ou ele se refere à cidade. E para cada um desses versículos, desse salmo, desses 7 versículos, nós vamos encontrar a mesma quantidade de expressões para a cidade ou para Sião. Ou seja, é um salmo que, ainda que tenha sido escrito há perto de 3.000 anos atrás, o salmo tem muitos elementos urbanos. A ideia de uma cidade e não elementos rurais, como é típico em tantas leituras dos salmos encontrarmos. Mas o que é Sião? De alguma maneira, nós estamos familiarizados com termos que estão relacionados a Sião. E ainda nesses dias, com a polarização no nosso país de direita e esquerda, nós vamos encontrar uma palavra na boca dos dois. A direita mais pró-sionismo, ou sionistas, a esquerda mais anti-sionista, ou antisionismo. A palavra sionismo, sionista, elas derivam justamente dessa palavra que nós encontramos na Bíblia, que é Sião. Bom, no caso do sionismo, o que é? O movimento sionista é um movimento que começou em meados do século XIX, que tinha como objetivo criar facilidades para que aquele povo judeu que estava disperso voltasse para a terra e se estabelecesse na terra, e seus objetivos foram cumpridos quando, em 1948, o Estado de Israel foi reconhecido pela ONU. Já o movimento anti-sionista, ele é um pouco diferente, tem 3 vertentes e não tem uma visão comum. Existem aqueles que são contra o povo judeu ocupar aquela terra. Existem aqueles que são contra que o povo judeu tenha um Estado. Existem aqueles que são contra o próprio povo judeu. São opiniões diferentes, são visões diferentes de anti-sionismo. Então, de onde vem o sionismo, o sionista? Essa palavra é formada a partir da palavra que nós vemos traduzida aqui por Sião, que em hebraico é Tzion. Uma palavra que é difícil saber qual o significado dela, o significado original, sua etimologia. Mas essa é uma dificuldade que temos com Sion, como também temos com cidades que estão aqui à nossa volta. Quem aqui sabe qual é o significado de Indaiatuba? Que é um ajuntamento de uma espécie de palmeiras, mas quando você pensa em Indaiatuba, você não pensa nas origens. Ou quando você pensa em Mogi Guaçu, que é a ideia de a cobra, o grande rio da cobra. Nós não temos conhecimento disso. Ou da cidade de Jundiaí, aqui pertinho. Então vejam, assim como nós não sabemos a origem do nome das cidades que estão aqui, e isso pode incluir inclusive Campinas, Valinhos, Vinhedo,
Quando pensamos em Sião, nós podemos não saber exatamente o que significa isso, mas o que passou a significar? Em primeiro lugar, eu quero focalizar com vocês a cidade de Sião, referindo-se inicialmente à cidade de Jerusalém. Veja, o versículo 1 diz o seguinte: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Há quem diga que esse salmo de número 87 podia ser classificado como um salmo de romagem. Isto é, um grupo de salmos que era cantado ou falado quando o povo em suas peregrinações ou romarias saíam de suas cidades e vilas e se dirigiam a Jerusalém, para lá em Jerusalém celebrarem diante de Deus, festejarem diante de Deus, cultuarem diante de Deus, fosse a Páscoa, fosse as trombetas, a festa dos tabernáculos. Alguns dizem que esse salmo poderia bem ser um salmo desse. De certa forma, refletindo um pouco essa ideia, pelo menos na igreja de antigamente, era comum as crianças cantarem uma canção assim: meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Ou seja, era um canto em que se cantava numa suposta viagem a Jerusalém. Isso seria um cântico de romagem, mas com um detalhe e um defeito que deve ser destacado: nunca se vai para Jerusalém de barco. Então a ideia de ter o barco e de ter o piloto estão fora da equação. A maneira como as pessoas iam para Jerusalém, nas romarias, como disse antes, elas iam na sua caminhada. E nessa caminhada eles podiam cantar e celebrar diante de Deus. Bem, a cidade de Jerusalém, ela já existia muito tempo antes, muito tempo já no tempo de Abraão. Nós estamos falando aqui de algo de 1700 antes de Cristo e mais para longe ainda. Então é uma cidade bem conhecida, num passado longínquo. Entretanto, a cidade só ganhou expressão, só ganhou um conhecimento como ela é conhecida a partir de Davi, que a conquistou e dela fez o que foi feito dela. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. A cidade original era muito pequena. Era alguma coisa da largura de 30 a 50 metros e de comprimento de 50 a 80 metros de norte a sul. E, lógico, aquela região é toda uma região de relevo, mas bem próximo da área e com a expansão da cidade, ela acabou, até os tempos bíblicos, quero dizer, ela acabou envolvendo 4 montes. Inicialmente, a primeira parte da cidade contemplava um monte chamado Ofel. Mas com a expansão dela, ela alcançou, envolveu também Sião, que era um monte que estava a oeste daquela pequena cidade. E se estendeu para o norte também, e envolveu também Moriá e Acra. Então era uma cidade de montes. E com o passar do tempo, aquele monte Sião, quando Davi conquistou a cidade, ele estava fora. Mas com a expansão da cidade, ele ficou dentro da cidade. Agora, assim como Machu Picchu, aquele belo lugar, alguns dizem que a Machu Picchu, na verdade, seria o nome não da cidade, mas da montanha que está em frente. O que aconteceu ali em Sião, em Jerusalém, é que aquele monte que estava fora, ele acabou dando o nome para a cidade como um todo. Então, eu poderia dizer que ao longo do tempo, Sião teve alguns significados diferentes. Primeiro, significou aquele monte que estava a oeste daquela pequena cidade que foi conquistada por Davi. Passado algum tempo,
aquele monte acabou dando o nome para toda a cidadela de Davi. Então, tudo aquilo que era a fortificação de Davi ganhou o nome de Sião. Mas passa mais algum tempo, Salomão constrói o templo e acabou a cidade, e não só a cidade, o fato do centro de adoração ser naquela cidade, embora não fosse especificamente em Sião, acabou se conhecendo a cidade como centro de adoração, justamente o nome de Sião. É por isso que ele diz, fundada por ele sobre os montes santos. Davi a construiu, Davi fundou a cidade, embora ela já tivesse uma existência anterior na mão de outros. As portas de Sião são mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Ao dizer essas palavras, o salmista não está pensando na cidade em si, mas ele está pensando no fato de que aquela cidade é o centro de adoração. É o lugar em que as pessoas se voltam para Deus, se reúnem em torno de Deus. Então ele não está destacando aqui algum aspecto bonito da cidade, arquitetônico, urbanístico. Não é isso que ele está focalizando quando ele diz sobre o fato dessa cidade ser gloriosa. Ele está pensando, sim, no fato de que aquela cidade é um centro de adoração. Mas Sião também acabou ganhando o nome, ou tendo o sentido do povo. Por isso você encontra o conceito de sionismo e de antisionismo, de sionista e de antisionista. Então veja, aqui ele se refere à cidade construída, mas o seu foco é o fato de que aquela cidade tem uma glória, e não é a cidade, seus muros, suas ruas, suas habitações, não é isso. Ele está olhando o quão é gloriosa aquela cidade, que é o centro de adoração ao nosso Deus. Mas, ainda que ele não esteja, ele tenha como sua referência aquela cidade física que está lá num lugar determinado na geografia, isso não significa que esse seja o enfoque dele. Não é difícil nós percebermos que, além de ele reconhecer o quanto essa cidade é gloriosa, e de novo, ele não está pensando numa viagem turística, num passeio em Jerusalém, nada disso. Ele está pensando como o centro de adoração, o lugar em que o povo se reúne em torno de Deus. Mas além de ele reconhecer aquele centro de adoração que estava ali, ele olha para aquela cidade com uma perspectiva profética. E você verá nos próximos versículos que ele reconhece a cidade de uma maneira que ela nunca foi. Mas que um dia haverá essa cidade, ainda que não seja naquele lugar físico, naquele lugar geográfico. Veja, no versículo 3 ele diz, gloriosas coisas têm se dito de ti, ó cidade de Deus. E vejam, aqui ele usa algumas expressões típicas que precedem a proclamação, o anúncio de uma profecia, de um oráculo profético. Do que ele está falando? Eu só quero mencionar inicialmente, e depois nós vamos correr por alguns textos bíblicos, mas ele começa nesse versículo 3 a levantar um assunto que, por exemplo, o profeta Isaías falou sobre isso. Em Isaías capítulo 2 ele diz, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. No versículo 3 então ele diz, irão muitas nações, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, ele julgará entre os povos. Veja, Isaías tinha uma visão de uma Jerusalém em que todos os povos vão a ela, e não é para passeio turístico. Eles vão lá para ouvir do Senhor, para ver a manifestação do Senhor, da palavra do Senhor, e é da boca do Senhor, da cidade de Deus de Jerusalém, que sai o juízo do Senhor.
Veja, eu queria ler com vocês o texto de Isaías capítulo 60, que diz, versículo 19: nessa cidade o que acontecerá? Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim implantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías via, e o salmista vê, uma cidade que está por acontecer no futuro, em que ele diz, não é o sol, nem a lua que a iluminam. A cidade é iluminada pela glória de Deus. Uma característica dessa cidade é que todos que estarão nessa cidade são justos. Bem diferente da visão que nós podemos ter da cidade, da nossa cidade ou de qualquer outra cidade. Vejam, essa é uma cidade que ele descreve aqui, além de ser superior, divina, ela tem um status de cidade internacional. Veja o que ele diz no versículo 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. Veja, ele descreve que existem povos que não é o povo de Israel, não são os judeus. São povos que me conhecem, ou seja, ele está descrevendo nessa cidade uma presença de etnias diferentes. Ele diz, entre os que me conhecem, isso significa, entre aqueles que sabem quem eu sou, entre aqueles que me levam a sério, entre aqueles que temem o meu nome, entre aqueles que estão de fato levando suas vidas em função das minhas orientações e determinações. E aí ele vai mencionando, farei menção, ele só está fazendo menção de alguns dos que estarão lá representados. Farei menção de Raabe, que era uma maneira antiga de se referir ao Egito, e de Babilônia, ou seja, os dois maiores inimigos de Israel estão sendo mencionados, o Egito no sul, Babilônia a nordeste, e eis aí Filístia e Tiro, dois vizinhos mais próximos. A Filístia era aqui na costa, muito próxima deles. Não somente a Filístia, tinha Tiro um pouco ao norte, que era um centro comercial. E aí ele cita bem mais distante um outro povo que é a Etiópia. Entre aqueles que temem ao Senhor, que conhecem ao Senhor, ele menciona alguns. E se ele fosse colocar a lista toda, ele poderia colocar, se estivesse escrevendo com o que conhece hoje, os do Brasil, os da Argentina, os dos Estados Unidos, os do México, os da Itália, da França. Veja, a cidade ela tem uma característica. Tem pessoas que conhecem a Deus, todas elas conhecem a Deus. E mais do que isso, mais do que conhecer a Deus e estar naquela cidade, veja o que ele diz no versículo 5 e 6. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Como? O egípcio, o babilônio, o filisteu, o de Tiro, o etíope. Ele diz aqui que todos eles nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Essa cidade profética que ele está dizendo, ela inclui no meio da sua população pessoas que são estrangeiras, mas que não são estrangeiras. Elas têm uma etnia diferente. Pode ser um indígena, pode ser um africano, pode ser um oriental. As etnias serão diferentes, mas naquela cidade, como ele diz aqui, eles nasceram nela. Mas como é que pode? O Senhor, ao registrar os povos, dirá, esse nasceu nela.
Aqui ele afirma que povos dos mais diversos, e eu ouso dizer, todos os povos terão representantes que, ainda que tenham nascido em terras longínquas, eles foram reconhecidos pelo Senhor como que nasceram. A sua cidadania é dessa nova cidade que é profetizada aqui. Que vem a ser isso? O apóstolo Paulo fez uma referência a essa mesma cidade. Veja o que ele diz em Gálatas capítulo 4. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Existe a Jerusalém cidade, mas existe a Jerusalém profética, que aquela cidade era somente um simbolismo, que é uma Jerusalém, como ele diz aqui, é de cima, é do alto. É a cidade, é o centro, onde morarão todos aqueles que tiveram uma genuína experiência com Deus e agora montam essa sociedade. Lá vai ter etíope, lá vai ter brasileiro, lá haverá japoneses, lá haverá cambodjanos, indianos, espanhóis. Essas pessoas farão parte dessa cidade de Jerusalém, não a cidade de Jerusalém que está lá no Oriente Médio, mas a cidade de Jerusalém, que é a do alto, o apóstolo Paulo. Em Apocalipse 21, João tem uma visão dessa cidade e ele a descreve da seguinte maneira: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A maneira com que alguém ingressa nessa cidade, a maneira com que alguém se torna cidadão daquela cidade, é alguém que tem uma experiência com Cristo e é enxertado, colocado dentro dessa cidade, que é a cidade profetizada aqui no Salmo de número 87. Mas como é que alguém que é um etíope, que é um filisteu, que é um egípcio, que é um babilônio, ou hoje seria um egípcio, ou um iraquiano, ou um palestino, ou um sírio, como é que essas pessoas que têm essa origem são daquela cidade? Eles entram naquela cidade pela sua posição com respeito ao Senhor Jesus Cristo. Quando João escreve sua carta no capítulo 1, seu livro no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esses, ele vai dizer, nasceram da vontade de Deus. Então veja, no momento em que uma pessoa entende quem é Jesus, e que naquela cruz ele morreu por nós, pagou os nossos pecados, e se rendeu a ele, reconhecendo quem ele é, e o amor e a justiça feitas naquela cruz. Esse alguém que recebe a Cristo, acolhe a Cristo, esse alguém é feito um filho de Deus, se torna um membro da família de Deus, é também inscrito como um cidadão da cidade da Jerusalém, eterna e celestial, que Paulo menciona, que João menciona, que o salmista menciona. Como é que se entra nessa cidade? Como é que se é parte dela? Foi João também quem disse, no seu livro, no capítulo 3, ele insiste, contando de Jesus, falando, importa nascer de novo. E a ideia é, quem nascer de novo, quem tem a experiência com Cristo, de reconhecer quem Ele é e o que Ele fez por nós, Deus que vem em forma humana, que assume nossas culpas e é julgado naquela cruz,
é morto, ressuscita. Aqueles que creem são declarados filhos. Aqueles que creem têm seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que têm são agora os novos cidadãos dessa cidade, além do universo físico e terreno que nós conhecemos. Por isso que estrangeiros são naturais dessa cidade. Porque ele não está se referindo aqui à cidade que está lá em Israel, no Oriente Médio, mas ele está se referindo à cidade que reúne, que comunga todos aqueles que se renderam a Cristo e que fazem parte dessa nova cidade. Vejam, quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Veja, Paulo era um cidadão romano, Paulo era um judeu. Ele tinha essa linhagem, mas ele reconhece: nem Roma, nem Jerusalém aqui são minha pátria. A minha pátria é celestial. É verdade que nós temos expectativas de que o nosso Brasil vá para frente, que ofereça segurança em vários aspectos. E justamente nessa semana tivemos de alguma forma, a triste notícia, para alguns mais triste, para outros menos triste, que o ministro da Justiça, Moro, pede demissão. Para alguns é uma alegria. Como se isso justificasse e explicasse que a liderança do país de fato está marcada por corrupção. Ouçam, nós já estamos vindo de alguma história de ministros de justiça que não são das mais respeitáveis. Nós vivemos a experiência com Tomás Bastos, que blindou e protegeu o Lula de investigações que eram imperativas e que a Polícia Federal nem chegava. Nós depois tivemos Eduardo Cardoso, que ao invés de fazer o papel de ministro da Justiça, nada mais é do que um advogado da presidente, ou como queriam chamá-la, de presidenta. Agora temos um ministro, que tudo indica, é bastante digno, e ele não pactua com tendências, propostas, intenções do atual governo. Esse ministro sair, para alguns pode significar tristeza, para outros pode significar alegria. Mas quero lhe dizer uma coisa: a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é celestial. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele diz: mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vejam, nós quando chegamos a Cristo, chegamos ao grande Deus vivo, nos tornamos parte dessa nova cidade. Não é a Jerusalém terrena. E entendam isso, isso é muito superior à cidadania que nós temos aqui na terra. A nossa pátria é outra. Nela não haverá corrupção. E estranho muito se nós esperamos que isso aconteça na sociedade brasileira. Isso é característica da mão humana, a corrupção, a injustiça, a opressão. Quando nós nos rendemos a Cristo e conhecemos o verdadeiro Deus, nós nascemos e ganhamos uma nova cidadania. Você pode ter seu passaporte brasileiro, que vale por algum tempo, mas ali você ganha o seu passaporte de membro real no reino dos céus. E é isso que o salmista está dizendo. Estas pessoas que chegaram até Cristo, elas são membros, são cidadãs de um novo reino, de um celestial. Vejam, meus irmãos, enquanto nós estamos por aqui,
Nós estamos vivendo com os pés nesse mundo terreno, nesse mundo marcado por injustiça e piedade. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, nós fomos inscritos como povo de Deus, como reino de Deus. Não importa onde nasceu, não importa o histórico passado, não importa a etnia. O fato é que nós vamos comparecer perante o Senhor e desfrutar do Senhor num ambiente em que Ele é a glória maior, num ambiente em que nós vamos louvá-lo e bendizê-lo. Veja, versículo 5 ele diz: e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. É Deus quem nos registra. Nós não pagamos por isso. Foi Cristo quem pagou, para que nós tenhamos essa nova cidadania, um novo passaporte, uma nova identidade como povo. De novo, me referindo a João, João tem uma visão, uma revelação. É como se tivesse aberto um véu do tempo e do espaço e ele pudesse enxergar como provisão de Deus algumas situações nesse estado eterno, no além daqui. E numa dessas apresentações dele, veja o que ele diz: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. De toda tribo, língua, povo, nação, pessoas com os costumes mais diversos, com vestimentas das mais diversas, ao se encontrarem com Cristo, elas têm uma nova vestimenta branca. Ao se encontrarem com Cristo, agora elas fazem parte da comunidade divina, que se reúne em torno do nosso Deus, que adora o nosso Deus e que sempre dará graças por tão grande salvação que Deus nos deu. Então, avançando no Salmo e terminando com o versículo 7, ele nos diz: com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Em primeiro lugar, ao descrever a condição de vida nesse estado eterno, na cidade do nosso Deus, ele diz aqui que acontecem danças e cânticos. As pessoas estão alegres, elas estão celebrando. As pessoas estão felizes com onde chegaram, como chegaram, o que desfrutam desse lugar da presença e da comunhão com Deus. E então ele diz: em Sião estão as nossas origens. Em algumas traduções diz que estão as nossas fontes, que essa era uma cidade de fontes. As duas traduções são possíveis. A ideia que eu entendo aqui é que num ambiente tão desértico como aquele, uma fonte tem grande valor. A perspectiva que eles tinham de uma fonte é diferente da nossa, que temos a facilidade de abrir uma torneira e encontrar água. A água era de grande valor. O que ele diz é que nessa cidade existem fontes que alimentam essa cidade e várias profecias apresentam essa visão daquela cidade. Isso já seria uma fonte de alegria, motivo de estarem dançando. E deve ser uma realidade. Mas a outra realidade também que eu percebo, conforme nós lemos o Salmo, é que a nossa origem é aquela cidade. Eu sou uma pessoa que sou natural de Santos, gosto de Santos, eventualmente, muito eventualmente, eu volto a Santos. Lá é a minha cidade, natural.
Mas quando chegarmos na cidade celestial, nós não seremos um estrangeiro passeando. A língua falada não nos é estranha, os costumes falados não nos são estranhos. Nós seremos de lá. Nós somos o povo que foi salvo para estarmos reunidos com o Senhor. Nós somos o povo de Deus. A nossa pátria é a Jerusalém celestial. Está preocupado com o que está acontecendo aqui? Recebi uma mensagem entre ontem e hoje que dizia: "Ei, como é que você está diante dos fatos ocorridos no país? A demissão do ministro." Triste? Eu falei assim, nem um pouco. A pátria é outra. A sua pátria é outra. Nós vamos orar pelo nosso país, vamos. Podemos torcer pelo nosso país, vamos. Mas não se iluda. E nem se esqueça que nós temos uma cidadania muito superior à que nós temos hoje. E essa foi fundada por Deus, essa é garantida por Deus. Nossos olhos, nosso coração, nossos anseios devem estar voltados para a cidade celestial. Nós não fomos salvos para permanecermos aqui para sempre. Será através do coronavírus, será por outros fatores, nós partiremos. Mais cedo ou mais tarde. Mas temos essa segurança de que nós vamos habitar com o Senhor a cidade que Ele fundou para sempre. Aquela é a nossa pátria. Aquele vai ser o nosso lar. É ali que nós vamos celebrar diante de Deus por toda a eternidade. Que cidade gloriosa! Esse salmista já enxergava 1000 anos antes de Cristo essa gloriosa cidade que um dia vai estar preenchida, povoada por todos aqueles que chegaram a Cristo e se renderam a Cristo. Não se deixe abater pelas crises da esfera terrena. Você está com os pés nesse mundo, sim, tem que estar. Mas sua cabeça e seu coração precisam ser colocados no Senhor e na cidade celestial que Ele tem para nós. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de vermos um pequeno salmo, aparentemente com um sentido tão estranho, mas que faz parte do teu projeto de nos revelar o que o Senhor tem para nós no futuro. Ó Pai bondoso, queremos te agradecer, porque por meio de Jesus nós podemos chegar a Ti. Podemos ter essa certeza de que o Senhor funda a nossa nova pátria. É o Senhor quem estabelece a nossa nova e celestial cidade. E que é em Ti que nós temos a garantia. Poupa-nos, ó Pai, da tolice, da insensatez, de fazer das nossas alegrias e tristezas o que acontece nessa esfera terrena. Estamos envolvidos, sim. Precisamos fazer diferença, sim. Mas faz-nos ver claramente que nós não somos daqui, que aqui não é o nosso lar, que a nossa habitação é junto contigo, na Jerusalém celestial, por toda a eternidade. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.